Última semana de fevereiro! Mais um mês está indo embora. Olha só, o mês 2 já de 2025 está indo embora. Terminando! Mas o que não termina nunca nessa edição, nesse boletim, é o quê? É informação! A informação sempre está presente, independente se acaba mês ou entra um novo mês ou começa um novo mês. A verdade é, tudo que foi notícia na semana passada e agora, essa semana que começa, tem muita informação importante para você poder se informar e ter um conteúdo melhor na hora de tomar suas decisões no mercado financeiro, no mercado de investimentos e no mercado de ativos virtuais ou digitais. O fato é que está começando o O-News! E aí, já tirou a tua fantasia lá do baú? É semana pré-carnaval, hein, meu diretor? Você tá pronto aí, diretor? A fantasia? Então sobe a vinheta! E a gente começa essa edição falando de indicadores importantes que saíram na semana passada nos Estados Unidos e diretamente vão interferir nas decisões de economia, né? Ou melhor dizendo, de política monetária nas próximas reuniões do Comitê de Política Monetária do Federal Reserve. Dentre eles, a gente tem o destaque do o índice de atratividade, ou melhor dizendo, confiança do consumidor e os PMIs que vieram abaixo daquilo que era esperado, gerando uma perspectiva pelo indicador da Bolsa de Chicago de que podem acontecer novos cortes na taxa básica de juros norte-americana. E lembrando que sempre que o juro cai, a tendência é que as bolsas subam. E apesar da semana passada as bolsas na sexta-feira, as bolsas norte-americanas, os indicadores norte-americanos na sexta-feira estarem negativos, essa semana as bolsas começam com a tendência de alta, uma tendência elevada em seus indicadores, justamente por essa perspectiva. O fato é que não tem nada decidido, mas sempre que esses indicadores demonstram retração, é natural que as bolsas subam em virtude da possibilidade de mais um corte na taxa básica de juros norte-americana. E por aqui, Cleverson? Por aqui a preocupação é diferente, a preocupação é em não subir mais, exatamente. O próprio presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, falou sobre a possibilidade de novos aumentos na taxa básica de juros, que hoje está 13,25. Uma das coisas que está chamando a atenção é a alta nos preços dos alimentos, no transporte, em virtude do último aumento do diesel, mas também vem aquela questão, os últimos 18 relatórios, ou melhor dizendo, Boletim Focus, eles apontaram uma possibilidade de aumento de inflação. Aumento de inflação, a principal ferramenta de combate, política monetária de combate, é aumento da taxa de juros. E para colocar mais uma pimenta nisso daí, saiu um relatório informando que os 22%, hoje já a cesta básica, os alimentos, a inflação aumentou, está consumindo, graças à inflação, 22% dos ganhos das famílias brasileiras. Exatamente isso. Uma preocupação ainda mais. Por quê? Porque a inflação, o período inflacionário é corrigido, é estancado, é equilibrado com as determinações de aumento de taxa de juros, mas o fato é que o preço dos produtos, das mercadorias, eles se estabilizam, mas dificilmente voltam a preços anteriores. Isso é o que acontece no chamado perda de poder de compra. Então, a inflação gera isso. Ela vai, num primeiro momento, vai ocorrer essa situação de alta estabilização, mas os preços ficam elevados. Por isso, o custo de vida brasileiro continua a subir e isso preocupa muito as autoridades monetárias, principalmente o Comitê de Política Monetária, que nas próximas reuniões pode sim aumentar ainda mais a taxa básica, como eu disse, hoje a 13,25. Cleverson, e vamos que vamos falar das notícias da semana. Essa semana o balanço corporativo continua aí a todo vapor, destaque para a Azul e MRV, que vão publicar os seus balanços. E a agenda política da semana está extensa. Tanto o presidente da República, quanto o presidente do Banco Central, quanto o ministro da Fazenda, que são autoridades que, quando falam em eventos, repercutem diretamente no mercado financeiro, devem falar novamente sobre a questão da reforma tributária. É uma pauta que até o próprio ministro da Fazenda falou na semana passada sobre a isenção dos 5 mil, para quem ganha até 5 mil, melhor dizendo, né? E também a questão de juros, né? Como que ficam as perspectivas para próximas reuniões, no caso do Gabriel Galípolo. E uma pauta que não sai
nenhum dessas três autoridades não sai do mapa deles, das prioridades dele, é a questão fiscal. Porque, novamente, o Brasil é desafiado a responder as suas responsabilidades. O Brasil é desafiado a responder como ele vai cumprir o orçamento fiscal de 2025. Sempre que eles são indagados e falam sobre isso, provavelmente o mercado financeiro corresponde e responde diretamente sobre isso. Atenção essa semana também a mais um relatório, um boletim Focus, que vem trazendo a previsão de inflação sobre a taxa de juros, sobre o dólar e o produto interno, a projeção de crescimento, né? O produto interno bruto, a geração de riqueza no país. É sempre importante avaliar esse boletim porque ele dá uma noção bacana sobre o que nós temos pela frente. Juros futuros, curva de juros futuros e assim sucessivamente. E o mercado de ativos digitais, Cleverson, o que nós temos de novidade para falar esta semana? Essa semana nós vamos falar da stablecoin, né, a USDT. Exatamente isso. Saiu uma notícia que a Associação Brasileira de Câmbio, ela acredita que deve aumentar 50% as transações cambiais envolvendo essas stablecoins. O que é uma stablecoin, Cleverson? Stablecoin é um ativo virtual, ativo digital, como preferir, que ele é atrelado, ele é parametrizado a uma moeda fiduciária, uma commodity. No caso, para a Abracan, para a Associação Brasileira de Câmbio, são as moedas atreladas ao dólar, ativos digitais atrelados ao dólar, o USDT e o USDC. Segundo a associação, a pesquisa realizada por ela acredita que tão logo seja aprovada a lei das stablecoins, lembrando que ela teve sua primeira audiência pública em dezembro do ano passado, tão logo seja aprovada, a tendência é que as corretoras de câmbio, diversas outras casas devam usar esse ativo como meio de enviar remessas internacionais. O fato é que esse ativo, utilizado como meio de pagamento, ele promove uma redução nos custos consideravelmente, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Boa notícia, olha novamente aí, o ativo virtual, levando o quê, pessoal? Levando soluções, não somente, como muitos pensam, somente investimentos, mas leva também soluções de pagamentos para a população mundial. E vale lembrar que o presidente da República dos Estados Unidos, o senhor Donald Trump, ressaltou na semana passada, reforçou o que ele vem falando, que ele quer tornar aquele país na capital mundial das criptomoedas, dos criptoativos ou dos ativos virtuais, como você preferir. Outro ponto interessante também, além dos meios de pagamentos utilizando a moeda digital, é que o mercado nesse momento passa, né, por uma questão de muita expectativa. Até porque o Bitcoin, principal ativo desse mercado, ele está sendo procurado por outras entidades que outrora não eram procurados. Como, por exemplo, bancos estão se posicionando, comprando fundos ETFs, como a gente já fortaleceu e já falou por aqui diversas vezes, países, e agora a ideia principal de reserva de valor faz com que esse ativo crie boas perspectivas de valorização para o futuro, lembrando que a ideia econômica do Bitcoin de escassez faz com que ao longo, desde a sua existência, né, de 2009 para cá, que daí quase 16 anos já completados, esses 16 anos mostram claramente que essa questão da reserva de valor e da geração de escassez na produção desse ativo digital vai promover para ele um bom ganho futuro. Por isso, fique atento aí, fique sempre esperto a essas informações que podem, sem sombra de dúvida, melhorar as suas decisões com o seu dinheiro, tanto para pagar, quanto para investir, quanto para fazer uma reserva que possa proteger o seu poder de compra e também te ter tranquilidade para o futuro. Esse é o News, levando informações para vocês, trazendo a melhor, ou melhor dizendo, né? Não é só a melhor informação, trazendo a informação com clareza para que ela possa te ajudar nas suas decisões. E eu te espero no próximo boletim. Juízo no Carnaval, hein? Até lá!